estamos aqui para falar um pouquinho mais da história de Santa Bárbara do Oeste, da vinda dos americanos, imigrantes americanos, a partir de 1866. Esses imigrantes se estabeleceram em toda a nossa região. Comentei que, ao pé da letra, o primeiro deve ter aportado então em terras de Campinas, porque era além quilombo, que Santa Bárbara não era emancipada em 1866. Então, quem recebeu os primeiros imigrantes americanos foi Piracicaba. E isso consta na história de Piracicaba, que eu sou do Instituto Histórico e Geográfico, e lá comenta que eles receberam os imigrantes americanos. Acontece que a Câmara de Piracicaba vai propor a emancipação de Santa Bárbara em 1869. E elegemos a nossa primeira Câmara e passamos então aí sim a receber os outros imigrantes americanos em terras barbarenses. Mas para que você entenda então, o primeiro americano e o segundo foi em terras de Campinas, o terceiro parte e os outros em terras de Piracicaba, mas nesses poucos anos ali, depois de 1866 a 69, pertenceu a Piracicaba e depois tudo então virou Santa Bárbara. Nenhum veio para a Americana porque não existia cidade americana. Após a inauguração da ferrovia, em 27 de agosto de 1875, aí é que a Americana começa a surgir no entorno da estação. A vila passou a ser conhecida como a Vila dos Americanos e aí surge a nova vila. E contei também já do surgimento do cemitério e tudo mais. Falei também da primeira igreja batista. A segunda igreja batista, inclusive, foi na estação. A gente chama, na história a gente vê lá. A segunda igreja batista foi consagrada na estação. Significa lá onde é a Vila dos Americanos. Depois foi desativada, enfim, a primeira igreja batista é em Salvador. Mas enfim, isso é tudo um resumo da história da imigração americana. Falei também que eles contribuíram bastante, plantando algodão, surgiu a indústria têxtil, com a religião evangélica, uma novidade, porque nós éramos só católicos. Com os arados, acabou surgindo a indústria metalúrgica. Agora, falando inglês e sendo evangélico, vocês não imaginam como tivemos atritos aqui entre a Igreja Católica, entre os evangélicos. Então, na Câmara de Piracicaba, eu encontrei uma série de futricas, porque o americano não tirou chapéu quando passou a procissão, porque não parou de fumar quando estava passando. Outro reclamava que o padre disse que não era para vender terra para os americanos. E aí, até o padre diz assim, imagine, eu até abracei um dos americanos. Então, mesmo entre aspas, o padre diz, eu até abracei, parece que era evangélico e perigoso, era contaminado. O padre, inclusive, arma uma procissão, uma festa e convida os evangélicos, todos americanos, para participar. E diz a história, em número de 400 aderiram, vieram e participaram da solenidade comemorativa ao dia de Santa Bárbara. E uma indelicadeza do padre ainda foi convidar duas senhoras americanas para carregar o andor. Eu acho que é uma coisa meio difícil para o evangélico, não é, participar, mas enfim, o padre não deixou de dar a sua cutucadinha, convidou, ofereceu um jantar depois para todos os americanos e diz a história então em número de 400. Agora, ela menciona bem claro que duas senhoras americanas ajudaram a carregar o andor. Então, nós tivemos sim alguns atritos. Daí o porquê Piracicaba logo emancipar Santa Bárbara. Então, se não foi pelo bem, foi pelos atritos, mas que Piracicaba, a Câmara, 1866, 7, 8, 1869, emancipa Santa Bárbara. Então, eram muitas futricas, muito disque-disque para 3 anos aí de convivência. Piracicaba
emancipa Santa Bárbara. E foi assim que a nossa cidade começa a caminhar com as próprias pernas. E elege os primeiros 7 vereadores. O primeiro presidente da Câmara era um funcionário público, era o pai do José Gabriel de Oliveira. E o próprio José Gabriel de Oliveira depois foi um grande político de Santa Bárbara, então seguindo os passos de seu pai, o primeiro presidente da Câmara. Por conseguinte, praticamente o primeiro prefeito, o primeiro mandatário, porque a nossa Câmara eleita não tinha a figura do prefeito, era a figura do presidente da Câmara que exercia o poder legislativo e executivo. A figura de prefeito, eleger prefeito, só já no início do século XX. Então, no final do século XIX, nós podemos considerar o primeiro presidente da Câmara como o primeiro prefeito de Santa Bárbara, o primeiro mandatário, né? E ele foi um bom político, porque seu filho, José Gabriel de Oliveira, segue seus passos e foi um grande político para a nossa cidade. Bem, por hoje é só e até o próximo programa.